Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Pływa szybko życie, jak potok płynie czas. Za rok, za dzień, za chwilę, razem nie będzie nas. Za rok, za dzień, za chwilę, razem nie będzie nas. I te nasze młode lata upłyną szybko w dal, a w sercu pozostanie tęsknota, smutek, żal. A w sercu pozostanie tęsknota, smutek, żal. Aprendi em casa, minha primeira língua que eu aprendi a falar foi o polonês. Aqui em Casca são 25%. Em Santo Antônio do Palma temos meio a meio, 50% poloneses e 50% de outras etnias. A Ágata dirigia um grupo de dança. Então nós tínhamos vários pares e eles dançavam danças folclóricas da Polônia. Veio uma vez um senhor da Polônia, um coreógrafo, e aí ele falou assim para a Ágata que ele não ia mexer no ritmo e nem na maneira como os dançarinos dançavam, porque isso fazia ele lembrar da antiga Polônia, que eles tinham, era uma peculiaridade ímpar do grupo, que ele não ia melhorar nem diminuir, ele ia deixar assim, só aperfeiçoar alguns passos para não mexer, porque isso era muito valioso para ele como coreógrafo, que ele entendia, né? Sim, vem diminuindo. Cada vez mais a gente sente assim que tá que meio não está sendo deixado de lado. Então nós temos uma capelinha que foi construída em função do batismo da Polônia em 1966, e na qual a gente se reúne uma vez por mês para rezar o terço em polonês. Nós tínhamos um jantar que era típico polonês, sempre no último domingo do mês de abril, em função também do dia 13 de maio, que é dedicado à imigração polonesa fora do país. E Santo Antônio do Palma, então, também fazem um jantar típico polonês. Eu acho muito importante, porque eu tive a oportunidade de fazer um curso na Polônia e lá a cultura ela é muito valorizada. E também até para o resgate da autoestima da pessoa como descendente polonês, porque eu sinto isso, que as pessoas, como eles vieram numa época onde era tudo difícil, não tinha lugar e aspiravam ter um pedaço de terra para plantar, que a maioria eram agricultores, e eu sinto que como a língua era difícil deles se entender aqui no Brasil, então eu sinto os mais velhos principalmente, meio que se esconde, meio que não quer se identificar. Tanto que a gente em casa, eu e meu esposo, a gente nunca frisava para as nossas crianças que eles eram descendentes de poloneses. Não porque a gente não queria, mas a gente procurou criar eles naturalmente, como todas as outras crianças. E um dia meu filho chegou em casa e disse: mãe, fulano é polaco, e a piazada mexe com ele. E eu olhei para ele e disse: meu filho, você também é polaco. É mesmo, ele disse. Então, a gente percebia que as pessoas com essa descendência, elas tinham meio que se esconder, não por preconceito de outras pessoas, mas isso era
assim, tipo, algo natural de se proteger, algo de se proteger de alguma coisa, que a gente não entende por quê. Porque nós, na minha casa, com minha família, a gente sempre valorizou isso e sempre teve orgulho da nacionalidade, da descendência. E, tipo, eu sempre digo que eu tenho duas pátrias. Eu amo o Brasil e eu amo a Polônia. Meu avô veio para o Brasil com 9 anos de idade. Depois ele foi um dos primeiros professores da comunidade onde eles fundaram. Dava aula de polonês e matemática. Então foi um dos primeiros professores a ser remunerado, que a gente sabe no livro tombo da igreja que consta. E na comunidade onde eles fundaram, eles construíram primeiro uma escola, depois uma capela, em função para ensinar as crianças, né, para não parar no tempo. Visita em casa, Deus em casa. Goste do Bokvdom, que é tipo, por que isso? Porque também no Natal a gente coloca, e era costume também, de colocar um pouquinho de palha embaixo da toalha da refeição do Natal. E um prato a mais. Porque para receber uma visita inesperada, que seria Jesus Cristo. E a palha seria porque Jesus nasceu numa manjedoura, né? Então, quando a gente recebe a visita pela primeira vez na casa da gente, a gente recebe com pão e sal. Por quê? Para que a minha vida, na minha mesa, nunca falte pão, nem na pessoa que vem chegando, nem na visita que vem chegando na minha casa, e o sal é o que dá sabor à alimentação, né? Então, que o sal, o significado do sal, que nunca tenha a vida do visitante e a minha não perca o sabor, não perca a graça e o prazer de viver. Em 2010, quando eu estive na Polônia, se eu tivesse hoje as informações que a gente tem, porque a gente está tentando organizar um encontro da família Revers, que seria da minha família, da onde que eles vieram, que quando eu estive lá, eu poderia ter ido procurar, para ver se encontrava alguém. Porque a gente, não que a gente queira, tipo, saber, tinha bens, não tinha bens, não, isso não é importante. O importante é encontrar alguém e saber que é, né, que é do sangue da gente. Porque quando meu avô veio para cá, a irmã dele, uma das irmãs dele ficou lá, não quis vir. E depois eles se inscreviam esse tempo antes da Segunda Guerra. E depois, durante a Segunda Guerra, a gente nunca mais, meu avô nunca mais teve contato. E eu lembro que eu era criança, lembro pouco do vô, mas lembro desse episódio que ele caminhava de janela em janela e chorava muito. E eu perguntei para minha mãe, por que o vô chora? E a mãe me respondeu porque ele tem saudades da irmã dele que ficou na Polônia e ele nunca mais teve contato com ela depois que começou a guerra, a Segunda Guerra Mundial. Isso me marcou profundamente, sabe? Esse episódio, assim, a saudade, né, de se imaginar o que será que aconteceu, o que foi, né, porque nunca mais, então a gente nunca mais teve contato. E hoje a gente sabe que é da região onde eles vieram, eu passei pertinho, me emociono quando lembro, né, que é da região da onde eles vieram, eu estava lá pertinho, encontrei no cemitério o sobrenome Revers exatamente igual do meu avô, mas tu não tinha noção onde procurar, né, nem nada. Mas foi muito emocionante. E agradeço o nosso amigo Gustav, que hoje ele mora no Brasil. Ele que morava lá na Polônia, ele veio várias vezes aqui em casa. E ele que me levou naquela região lá. E
Eu fui na cidade de Gniezno, porque a Polônia antigamente era pagã. Em 1966 que ela foi batizada. Então essa minha menina que parava aqui, que me considera como filha, como mãe, ela e ele me levaram lá e daí disseram assim, vamos fazer de conta que nós vamos te batizar aqui. Tu deita aqui, nós vamos te batizar na cidade de Gniezno. Foi muito emocionante, né, essa sensação de conhecer as 3 capitais que eu conhecia. A primeira capital, Gniezno, depois Varsóvia e depois Cracóvia. Então são as 3 capitais da Polônia, hoje é Varsóvia, mas a primeira capital da Polônia era Gniezno, a segunda Cracóvia e agora Varsóvia. Então eu conheci as 3. Para mim foi muito emocionante, mexeu muito com a minha espiritualidade comigo. Como nós não temos mais o grupo de dança, que é onde a gente trabalhava também as palavras em polonês e cantos folclóricos poloneses e traduzia para a gurizada. Então, em função que temos essa capelinha que foi construída, que a gente sabe que é a única na América Latina, que é um marco. Então eu sugeri para a Ágata para a gente se reunir uma vez por mês e tentar puxar pelo menos um terço em polonês para ver se surge mais interesse. E também a ideia é fazer uma missa na noite de Natal, à meia-noite, missa do galo, toda ela em polonês. Isso a gente está trabalhando essa ideia e a luz de vela, porque na verdade naquela capela lá não temos energia elétrica. Então seria a luz de vela, a luz de tochas ou coisa assim. E a ideia é, no que se conseguimos passar dessa pandemia, desse sufoco, a ideia é organizar essa missa toda ela em polonês. A gente tem ela escrita e a ideia é fazer o evangelho, a missa em si, toda ela em polonês e convidar as pessoas que tiverem curiosidade, interesse, coisa assim. Eu agradeço a vocês, porque isso é uma oportunidade de divulgar e de dizer assim, vale a pena? Vale a pena sim. E eu gostaria de compartilhar também que a gente conseguiu livros em polonês para a Biblioteca Pública de Kaska. Temos livros também em polonês. Inclusive veio um livro sobre a Maria Skłodowska-Curie, que é uma polonesa. Ela é química, ela recebeu 2 prêmios Nobel. E esse livro vem em francês. E quando a senhora que era secretária da educação daqui, ela sabe francês, ela disse, vou ler, vou me informar sobre ela. E, inclusive ela dá aula de física e química, essa senhora. Então foi muito prazeroso ter essa oportunidade de ter contato com o consulado de Curitiba e ter conseguido esses livros para a gente, como descendentes poloneses. É uma grande honra de ter livros de língua polonesa na Biblioteca Pública de Kaska.